Pessoal, professor Maurício aqui novamente. A gente vai gravar aí então o segundo exercício de flambagem, tá? Então, esse exercício do vídeo de hoje eu tirei do Hibbeler, que é um livro clássico também de resistência dos materiais, muito interessante para consulta, tá? Então vamos dar uma breve revisada do que é a flambagem e na sequência eu mostro o exercício para vocês. Então, o que é importante aqui? A gente tem que saber que a gente tem 4 modelos típicos de flambagem, tá? O modelo de referência é esse daqui, onde as extremidades são pinadas, tá? Então, para esse, ou para essa referência, né, o comprimento efetivo de flambagem é igual ao comprimento da barra, tá? As situações à esquerda ou à direita representam aqui para a gente situações mais difíceis ou mais fáceis de sofrer flambagem, tá? E aí, basicamente, o que foi feito aqui, né? Para manter as mesmas equações deduzidas para esse caso, foi feito um ajuste no comprimento efetivo de flambagem, né? Então, você vai perceber que aquela barra ou coluna que é mais fácil de sofrer flambagem, que é essa aqui, ó, o comprimento efetivo de flambagem é maior, né? Ou seja, a peça fica mais comprida, ela fica mais esbelta, fica mais fácil de a gente provocar flambagem. Ao passo que essas outras duas, né, elas são mais difíceis de provocar flambagem. Então, o comprimento efetivo de flambagem delas são menores, tá bom? Então, a dica é, pega o exercício, dá uma olhada na extremidade, pino, você tem um K igual a 1, ou seja, você vem nessa equação e conclui que o comprimento de flambagem é igual ao comprimento da barra. Se você tem uma extremidade engastada e a outra livre, o K vale 2, ou seja, o comprimento efetivo de flambagem é 2 vezes o comprimento, tá? Se você tem uma peça que numa extremidade é engastada e na outra é pinada, ou seja, engastada a pino, esse valor é 0,7 do K, e essa daqui é engastada, né? Não tem o pino aqui conforme essa representação. Está engastada dos dois lados, esse valor é 0,5 e fica mais difícil da gente provocar flambagem, tá? Então, o primeiro passo aí da flambagem analisa aí direitinho qual que é o comprimento efetivo de flambagem. Ache qual que é a sua configuração no exercício, tá? Feito isso, os próximos passos são... Então tá aqui, ó. Você já determinou o comprimento efetivo de flambagem. O próximo passo é calcular o lambda, que é chamado de índice de esbeltez. Basicamente, quer saber o quão comprida é essa barra em relação às dimensões da seção transversal. Quanto maior esse valor, maior a chance de provocar flambagem. Ele é calculado pelo comprimento efetivo de flambagem, dividido por um parâmetro geométrico chamado raio de giração, tá? Então, raio de giração é raiz do momento de inércia dividido pela área da seção transversal. Normalmente, não é sempre, normalmente, a flambagem ocorre em torno do menor momento de inércia, ou chamado momento de inércia mínimo, tá? Mas é claro, vocês vão perceber no exercício de hoje que isso depende do tipo de fixação, né? Então, se você pegar uma peça, né? Pegar uma reguinha aqui, onde as extremidades são fixas nesse plano ou nesse plano do mesmo modo, ou seja, tudo pinado, por exemplo, você já vai direto, pega o menor momento de inércia e faz o cálculo da flambagem. Agora, se você tem uma situação que num plano é pinado e no outro é engastado, que vai ser o caso do exercício de hoje, você tem que avaliar as duas situações para ver qual das duas vai ser mais crítica, tá bom? Então, no exercício eu dou mais detalhes. Calculado o raio de giração, essa continha aqui, você vem, calcula o índice de esbeltez. Depois, você calcula o chamado índice de esbeltez limite, que depende das propriedades do material. Então, o módulo de elasticidade e o limite de escoamento, tá? Então, para que as equações de Euler sejam válidas, né? Ou, como a gente escreve aqui em português, Euler, né? Você tem que garantir que o índice de esbeltez calculado
deve ser maior do que o índice de esbeltez limite. Então, aí você vai poder utilizar essas duas equações que estão aqui. Uma da carga crítica de flambagem, tá? Então, π² vezes módulo, vezes momento de inércia, dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Ou pode calcular direto a tensão crítica de flambagem, tanto faz, tá? Então, pode analisar pela carga crítica ou pela tensão crítica. Nesse caso, π² vezes o módulo de elasticidade dividido pelo lambda. Esse que foi calculado aqui, ó, né? Lambda ao quadrado, tá bom? Então, você usa essa informação. Basicamente, ou carga ou tensão atuante aplicado não pode passar desses valores, porque esses valores são críticos. O valor crítico é aquele valor que a gente não passa, porque senão acontece algum problema. Então a tensão tem que atuar dali para baixo para a gente não ter flambagem, tá bom? Então vamos guardar essas informações para o exercício que começa agora. Então tá aqui, né? Então a gente vai ler aqui o exercício, tirado lá do livro do Hibbeler. Então ele fala, determine se a estrutura pode suportar a carga distribuída, né, de 6 kN por metro. Então aqui está aqui, ó, essa carga distribuída 6 kN por metro. Supondo que o fator de segurança em relação à flambagem do elemento AB seja igual a 3. Ou seja, ele já está falando que esse elemento, essa coluna AB, pode sofrer flambagem. Então ele quer, né, que você faça uma análise para ver se pode aplicar essa carga igual a 6, mantendo o coeficiente de segurança igual a 3, pelo menos 3. Né? Se for mais, tudo bem, né? Mas tem que ser no mínimo 3. Supor também que a barra AB seja feita de aço e esteja preso por pino, né, nas extremidades para o caso de flambagem em relação ao eixo XX e engastada nas extremidades para o caso da flambagem em relação aos eixos YY. Então, o que eu estava falando na tela anterior, você tem essa barra, né? Você tem pino. Nesse plano aqui, ó, que eu estou girando a régua, né? Seria aí um giro em relação ao eixo X. Nesse caso, o exercício está pedindo para a gente considerar que as extremidades são pino, tá bom? Então, olha a representação aqui, ó. Onde está o ponteiro aqui é pino, e aqui onde está o ponteiro também é pino. Agora, para o outro plano, se ela tentar girar em torno do eixo Y, você considera como se fosse engastado. Ou seja, você segura aqui, engastou, segura aqui e tenta flambar, né? Ou seja, tenta provocar essa flambagem. Vai ficar mais difícil, tá? Então a gente vai perceber isso. Então, normalmente, né, quando é pino apenas, ou engastado apenas, ou seja, só uma configuração, a gente calcula o momento de inércia mínimo e já calcula os parâmetros de flambagem. Nesse caso, não. Ele pediu para avaliar os dois planos, o plano XX e o YY, tá bom? Então, a gente vai considerar pino num sentido e engastado no outro. Vamos ver se é possível aplicar ou não essa carga que o exercício está falando, tá? Então vamos aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz, é claro, a gente tem que conhecer qual que é a carga atuante aqui, tá bom? Então vamos aplicar a condição de equilíbrio e determinar o valor da carga atuante no elemento AB. Então, para fazer isso, eu sempre imagino um corte, tiro a parte que me interessa para o estudo, né? Então, tirei esse pedaço, coloquei a carga aqui, ó, distribuída. Vou indicar para vocês a força sempre saindo do corte, porque eu estou adotando tração, tá? Então, inicialmente, eu não sei se é tração ou compressão, adoto saindo, é porque eu estou adotando tração. Faço o equilíbrio, se der negativo é porque era compressão, tá bom? Para fazer esse equilíbrio, a gente calcula a carga equivalente, que é a área dessa figura, né? Ou seja, 6 vezes o comprimento de 2 metros, deu 12, e a gente faz a soma, né, de momentos no ponto C para igualar a zero. Por quê? Porque no ponto C tem reações de apoio, mas eu não quero calcular reações de apoio, tá? Então faço a soma aqui de momentos, não tomo nem conhecimento dessas reações e já consigo tirar a força AB. Então vai ficar 12, que é essa carga, vezes a distância de 1, né? Já que eu posiciono bem no meio, o comprimento total era 2,
Então, 12 vezes 1 é mais o FAB vezes 1,5, ou seja, do ponto B até o ponto C, a cota aqui é 1,5 m, tá? Então, resolvendo essa continha, a gente vai chegar numa força AB menos 8. Então, menos indica que é compressão, tá? Então, reafirma aí a necessidade do exercício, né? A gente só avalia flambagem para os componentes que sofrem compressão, né? Se a barra estiver lá sofrendo tração, estou puxando a barra, não tem como sofrer essa flambagem, né? A flambagem vem da força de compressão, a régua aqui indo para frente ou para trás, tá bom? Então, menos 8 é a carga atuante, estou vendo aí que é compressão. Beleza. Só a título de curiosidade, né? Eu vou deixar já calculada a área aqui, 20 vezes 30, né? Vai dar 600 milímetros quadrados, e vou calcular a tensão atuante. Era o cálculo que a gente faz lá no começo do nosso curso, né? Quando a gente fala ou faz o estudo lá de tração e compressão, sem nos preocupar aí com a flambagem. Você faz força pela área, então vou deixar em módulo aqui, tá? Então deixei 8.000, é esse aqui, dividido por 600 dá 13,33. Eu sei que é uma tensão de compressão, tá bom? Mas eu deixei em módulo, tá? Então a tensão compressiva de 13,33, tá bom? Então olha só para a gente comparar com exercícios que a gente já fez anteriormente. Então deixa eu só mudar a tela aqui. Então olha só, o que eu vou fazer? Eu vou comparar essa tensão atuante com a tensão limite de escoamento, ou seja, né, vou calcular o coeficiente de segurança, pegando o limite de escoamento dividido pela tensão atuante. Então é 360, foi dado no enunciado do exercício, e esse valor eu calculei agora, 13,3. Essa conta vai dar aproximadamente 27. 27 é muito maior do que 3, que era o coeficiente de segurança que o exercício está pedindo para a gente garantir, tá? Então, se a gente faz somente a análise que a gente fazia no começo lá, analisando tração e compressão, a gente vai falar que a segurança é altíssima e, beleza, pode aplicar essa carga de 6 kN por metro. Mas será mesmo? Né? Então, o exercício pediu para a gente tomar cuidado com a flambagem. Então, vamos fazer o estudo de flambagem e ver se a condição é tão segura desse modo aqui, ó, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? O próximo passo é calcular o índice de esbeltez, para ver se a gente se encaixa naquela relação de Euler, tá bom? Então, vamos aqui na próxima tela calcular esse índice. Para calcular o índice, vamos na sequência às características geométricas importantes, né? Então, a gente vai ter que calcular aqui o momento de inércia em relação ao eixo X. Então, o eixo X está aqui, ó, né? Vendo o desenho de frente, está na vertical. Então, o que seria a base para ele é 20. A altura, né? É sempre perpendicular ao eixo. Seria essa cota de 30 ao cubo sobre 12. Vai dar 45.000. Para o eixo YY, o momento de inércia, né? O que é base para o eixo Y? Então, eixo Y. O que é paralelo é base, ou seja, 30. O que é perpendicular é altura, 20. Né? Então, 30, 20 ao cubo sobre 12 vai dar 20.000. Tá? A área a gente já havia calculado, tá? 600 milímetros quadrados. E eu vou deixar indicado o raio de giração. Então, raio de giração para o eixo X, faço o cálculo dessa raiz, né, do momento de inércia pela área, vai dar 8,66 milímetros. E para o eixo Y, a continha, né, com os dados do eixo Y, vai dar 5,77, tá? Milímetros. Então, reforçando mais uma vez, se a flambagem, né, tanto nesse plano, tanto nesse outro plano, tivesse a mesma condição, por exemplo, tudo pino, né, você poderia pegar direto esse valor mínimo e fazer a conta de flambagem com ele. Né? Mas como o exercício pediu nos dois planos, a gente vai usar tanto um valor quanto o outro. Tá? Então vamos fazer um de cada vez aqui. Ó. Vamos lá. Então a primeira configuração que eu vou estudar aqui com vocês. Né? Então a configuração é essa configuração pino-pino, onde o comprimento de flambagem vai dar, né,
2 metros, ou seja, 2.000 milímetros, ou seja, o próprio comprimento da barra, tá bom? Então, pino veio no enunciado, né, do exercício, tá? Então, a primeira opção, pino em relação ao eixo x. Para esse eixo, eu já calculei, deixei calculado o raio de giração, que a gente vai usar agora para calcular o índice de esbeltez. Eu pego o comprimento de flambagem, 2.000, e divido pelo raio de giração, 8,66. Deu 230, né? Ponto 94. Compara com o lambda limite. Então, o lambda limite é raiz, né, do π quadrado e das propriedades do material. Você vai achar um valor adimensional, um valor de 7,4. Ou seja, 230 é bem maior aqui que o valor limite. Então, valem as equações de Euler e você pode seguir com o seu exercício utilizando as equações que eu mostrei aí no início, né, do nosso vídeo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui pela tensão crítica, tá? Mas você poderia fazer direto pela carga crítica. Então, o que você poderia fazer? Calcula a carga crítica e compara ela com a carga atuante. Sabe aquela carga de 8 que a gente calculou lá no início? Tá? Pode fazer por ela. Eu vou fazer pela tensão crítica, tá bom? Que vai dar no mesmo. Então, como que eu calculo essa tensão crítica, né? Π quadrado vezes o E, né? 200.000, foi dado aqui no enunciado do exercício. 230,94 ao quadrado é o lambda, que a gente acabou de calcular. Esse valor vai dar 37 megapascal. Eu comparo esse valor com qual valor? Com a tensão atuante. Lembra lá que a gente fez força sobre área e deu 13,3? Então, você faz aqui 37 dividido por esse valor, vai dar 2,78. É quase 3, mas está menor do que 3. Então, a peça não está segura, tá? Então, como está menor do que 3, eu vou falar que essa condição está reprovada, tá bom? Não vou aceitar. Então, ele perguntou, pode aplicar essa carga de 6? Né? Fiz essa análise, calculei o coeficiente de segurança, 278. Ele queria um coeficiente de segurança de pelo menos 3, não atingiu, está reprovado, tá bom? Então, basicamente é isso. E repetindo, você pode fazer esse mesmo cálculo, comparando a carga de 8 com uma carga crítica de flambagem. Você tem que calcular, tá? Eu não calculei a carga crítica de flambagem, fui direto para a tensão crítica. Tudo bem? Eu poderia parar o exercício aqui, né? Já que ele pediu essa análise, mas não vamos perder a oportunidade de avaliar a flambagem em relação a outro plano, né? Só para vocês verem a diferença aí. Olha só. Então, em relação ao outro plano, ele fala que em relação ao eixo y é engastada nas extremidades. O que muda? Muda basicamente o comprimento de flambagem. Olhando aquela tabela lá do início do vídeo, o K engastado vale meio. Então, o comprimento de flambagem vale 1.000 milímetros. Tá bom? O resto, a sequência é toda igual. Então, o que a gente faz? Calculo o lambda, índice de esbeltez. Nesse caso, deu 173, tá bom? Aqui é o comprimento, aqui é o raio de giração. Lambda limite, já havíamos calculado, não mudou o material, é o mesmo, 7,4. 173 é maior do que o 74, tudo ok, podemos seguir, tá bom? Calcula a tensão crítica, né? A única coisa que mudou em relação ao tópico anterior foi aqui o lambda, que agora é 173,2 ao quadrado, tá? Deu 65,8. E eu calculo aqui, né, o CS, 65,8 dividido por 13, que é o valor atuante, deu 4,94. É um número maior que 3 e, nesse caso, estaria aprovada, tá bom? Então, estaria aprovado. Como eu já reprovei lá no outro, né, morreu o assunto, tá? Mas estaria. Por que eu segui com esse exercício? Para mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse raio de giração que a gente usou, ele é o menor de todos. Então, quando você tem a situação aqui, todo mundo pinado, por exemplo, ou todo mundo engastado, independente do plano, né? A condição mais crítica seria para esse raio de giração que é menor, tá? Mas como a fixação aqui é engastado, que é uma situação que é difícil de flambar, tá?
a gente viu que não é tão crítico aqui, né? Ou seja, se essa fosse a situação, a peça estaria aprovada aqui com um coeficiente igual a 4,94, tá bom? Então, não é sempre que a flambagem pode ocorrer em torno do momento de inércia mínimo, tá bom? Vai depender também do tipo de fixação aqui nas extremidades. Tá certo, turma? Então espero que tenha ajudado aí, mas qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente, tá bom? Até mais aí.